Café Virtual. Apresentação: Regina Helena. Um programa da Sexta Igreja Presbiteriana de Uberlândia. Olá, seja muito bem-vindo ao Café Virtual. Que bom que nós estamos aqui juntos para meditarmos mais um pouquinho sobre a preciosa palavra de Deus. E hoje eu gostaria de falar sobre as marcas de um cristão. Paulo, lá em Gálatas, capítulo 6, versículo 17, ele diz assim: quanto ao mais, ninguém me moleste, porque eu trago no corpo as marcas de Jesus. Muitos consideram que Paulo estava se referindo às marcas do sofrimento pelos quais ele passou anunciando o Evangelho. Ele conta lá em 2 Coríntios, capítulo 11, 24 em diante, ele fala que ele sofreu açoites, ele sofreu faradas, ele sofreu prisões, apedrejamento, naufrágio. Então foram tantas as situações difíceis pelas quais Paulo passou. E a gente sabe que eu e você, nós não passamos por nada disso. Nós não passamos por faradas, por prisões, mas existem posturas, valores que marcam os discípulos de Jesus. Lá em Atos, capítulo 4, versículo 13, a gente vê uma delas. Aqueles discípulos, Pedro e João, que eram tão tímidos, durante a morte de Jesus, eles são reconhecidos como discípulos de Jesus pela postura, pelo jeito deles fazerem agora, Não mais medrosos, acovardados, mas homens ousados. Lá em Atos 4:13, diz assim, que eles estão discursando perante o Sinédrio. E ao verem a intrepidez de Pedro e João, sabendo que eram homens iletrados e incultos, admiraram-se e reconheceram que haviam eles estado com Jesus. Então, houve uma transformação. Aqui, quando nós estamos com Jesus, quando nós recebemos Jesus, ele transforma a nossa maneira de ser. Lá em Atos capítulo 11, versículo 21, a gente vê aqueles discípulos, com o coração ardendo, pregando o evangelho, e a mão do Senhor estava com ele, e muitos crentes se converteram ao Senhor. Era uma coisa tão envolvente, era uma coisa tão forte, que as pessoas elas iam sendo conquistadas para Jesus. E aqui fala, que havia no versículo 24 um homem, chamado Barnabé, e que ele era um homem bom, cheio de Espírito Santo e de fé. E tendo encontrado, 11:26, levou-o para Antioquia, e por todo um ano eles se reuniram naquela igreja, e eles ensinaram numerosa multidão. E em Antioquia eles foram os discípulos chamados pela primeira vez, eles foram chamados de cristãos. Então havia algo que identificava, que marcava aqueles discípulos, algo muito especial. Eu gostaria de meditar com você hoje sobre isso. Quais são as marcas de um cristão? O que você acha? Quais seriam? A primeira coisa, um cristão, ele busca a fonte, Ele ora, ele se coloca na presença de Deus, ele reconhece a sua necessidade de Deus, a necessidade do perdão, de ser realmente regenerado pelo Senhor, Ele reconhece a sua insuficiência, ele reconhece, que precisa envolver Deus na sua história, porque sem Deus nada somos e nada podemos fazer. E quando a gente ora, Deus vai trabalhando no nosso interior, vai transformando nossos sentimentos. Assim como transformou Pedro, João, como transformou Barnabé, Deus vai transformando e vai mudando a nossa maneira de falar, de fazer as coisas, nossa maneira de sentir, E a gente sente então aquela vontade, de agradar a Deus, de fazer aquilo que agrada a Deus. E a gente fica com sede de aprender a palavra, de saber o que Deus quer da minha vida, como eu posso agradar a Deus.
Então a marca de um cristão é aquele que ora, que procura a palavra, e aquele que busca Deus, ele começa a experimentar o sobrenatural. É lógico que daí você pode pensar, sobrenatural é cura física? Sim, experimenta a cura física. É prosperidade? Sim, Deus prospera seus filhos. Mas a maior transformação é aquela transformação que Deus vai operando no nosso coração. A transformação interior. É a marca de Cristo, né? Que traz no nosso interior a presença do Espírito Santo. O Espírito Santo que vai mudando a nossa maneira de enxergar as coisas, né? E vai passando para nós, vai nos dando o seu fruto. Ele vai nos concedendo o seu fruto, que tem 9 características, que vai mudando a maneira da gente ser e se relacionar. É o amor, é a alegria, é a paz, é a longanimidade, que é a paciência, né? É a benignidade, que são bons pensamentos, é a bondade, que são boas atitudes, é a fidelidade, a lealdade, né? Mansidão, domínio próprio. Deus vai transformando a nossa maneira de ser. E o amor, então, começa a brotar no nosso coração. Deus, é uma coisa incrível, porque não é por nós, a gente não consegue. Mas Deus nos ensina a amar aquele que não é amável muitas vezes, né? Jesus fala, e está escrito lá em João 13:35, nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, que vocês têm a marca, a identidade de discípulo de Jesus, se tiverdes amor uns pelos outros. Amar quem é amável é fácil, mas amar, orar por quem, né? Não nos desacata, nos ofende, não é fácil. É só Deus para nos colocar. Quanto mais próximo a gente estiver dele, mais a gente vai desfrutar desse sobrenatural de Deus, que é amar quem não é amável, quem a gente não acha digno do nosso amor, não é verdade? A marca de Cristo em nós traz o perdão. O perdão, às vezes, aquilo que você acha que é imperdoável. Não, isso aí não, também chegou, né? Não dá mais. Mas Deus, Ele nos ensina com seu exemplo. Ele nos perdoa sempre, não é verdade? Ele sempre tem nos dado uma segunda chance. Essa transformação interior, né? O Espírito Santo dentro de nós, convertendo, transformando pensamentos, sentimentos, palavras, atitudes. Sabe, tem um texto que eu acho fantástico. A gente considera Davi, né? Ele matou o leão, matou o urso, matou o gigante Golias, teve tantas vitórias em tantas guerras. Mas uma das vitórias que Davi teve, que marca meu coração e que eu fico pensando que realmente Davi era um homem segundo o coração de Deus, né? É porque ele não revitava, né? Puxa, como a gente precisa aprender com Davi, né? Como que aconteceu isso? Lá em 1 Samuel, capítulo 17, versículo 24 em diante, fala que o gigante Golias está insultando o povo de Israel. E Davi fica muito revoltado e fala assim, quem é, pois, esse incircunciso filisteu para afrontar os exércitos do Deus vivo? E daí ele está ali falando com o povo isso, né, com o povo de Israel. E Eliabe, seu irmão, que devia ser bonitão, grandão, né? Quando Samuel viu, falou, esse vai ser o rei. O Eliabe, o irmão mais velho de Davi, fala assim para Davi, o que você está fazendo aqui? Por que desceste até aqui? Por que você deixou aquelas poucas ovelhas lá no deserto? Ou seja, Davi, você é um pastor de poucas ovelhas, você é presunçoso, eu conheço a sua presunção, a sua maldade, né? Você veio aqui só para ver a peleja, né? Davi estava naquele ímpeto, né, de acabar com Golias, com o coração aqui, né, fervendo, né, com os seus hormônios à flor da pele. Ele podia ter focado no seu irmão Eliabe, mas ele não fez isso. O foco dele era Golias que estava afrontando o Deus vivo. E ele, então, ele
A Bíblia fala que Davi pergunta para o seu irmão: que fiz eu agora? Fiz somente uma pergunta. Desviou-se dele e foi para outro canto. E a gente sabe, né, o final da história. Davi, ele luta com Golias, ele vence, ele mata Golias. Esse é o nosso Deus, né, que transforma nosso coração. Então, Davi, ele é um homem segundo o coração de Deus, que tem essa marca, né? A marca de Cristo é aquele que olha para o outro com respeito, com generosidade, é sensível, né? No mundo que quer levar vantagem em tudo. Outro dia eu fui numa formatura lá no Paraná. Outro dia não, já faz uns anos, né? Antes da pandemia. E nós sentamos num lugar, nós fomos uns primeiros a chegar, nós estávamos num grupo grande, né? E nós sentamos num lugar e tinha bem perto do ar-condicionado e estava pingando, né? E daí eu falei assim, vamos mudar de mesa. E uma prima falou para mim, mas alguém vai ter que sentar aqui, vamos sentar nós. Então foi um exemplo para a minha vida tão grande, né? Por isso que é bom, a gente tem que andar com quem ensina pra gente, né? E eu aprendi, é verdade, né? A gente às vezes quer levar vantagem em tudo, mas a gente tem que saber que o outro também precisa ser respeitado. Mesma coisa, né? Quem tem a marca de Cristo é aquele que se importa, que considera, né, o outro. Eu tenho uma amiga que ela estava passando por um momento, ela estava tendo perdas, né? Por conta de uma pessoa. E ela falou, Regina, eu não vou falar nada, porque o que eu menos quero na vida é ofender alguém. Que coisa linda, né? A marca de Cristo, que renuncia em prol do outro, a marca de Cristo, né? Que realmente não quer causar ofensa, dor no coração do outro. Eu li uma frase um dia que diz assim, você não pode ser legal com todo mundo, alguns vão se aproveitar de você. E a pessoa, então, continua. Mas isso é um defeito deles e não pode ser o meu defeito. Que nós, como cristãos, possamos pensar nisso. Difícil, não é verdade? Não é fácil, não. Mas só Deus em nós, né? Para estar trazendo transformação, para estar trazendo um outro sentimento, um amor, uma renúncia. Ah, como eu preciso que Deus transforme o meu coração. Você também. Que Deus esteja trabalhando na nossa história, na minha e na sua, né? E que a gente possa entender que aquele que tem a marca de Cristo ora, procura saber a palavra dele. Aquele que tem a marca de Cristo respeita o outro, ama, perdoa, é transformado pelo Espírito Santo que em nós habita. E aquele que tem a marca de Cristo sabe que Deus está no controle de cada detalhe. Então ele não tem medo de má notícia. Aquele que tem a marca de Cristo tem paz mesmo nas aflições, nos tsunamis da vida, porque ele sabe que Deus está com ele, que se Deus é por nós, quem será contra nós? Nós podemos então aquietar o coração, não importam as circunstâncias. Aquele que tem em marca de Cristo tem paz mesmo nas lutas no dia a dia, porque ele sabe que Deus está vivo e Deus transforma a história. E ele então espera no Senhor. Amém? Que Deus esteja trabalhando no meu coração e no seu, trazendo transformação, trazendo mudança, trazendo realmente em mim e em você a marca de um cristão, de modo que lhe agrada. Amém? Vamos orar? Senhor meu Deus, ó meu Pai, nós entramos na Tua presença te pedindo perdão. Nós temos falhado tanto como cristão, Pai. Não temos amado as pessoas como convém, temos ofendido muitas vezes nosso irmão. Perdão, Senhor, perdoa-nos, Senhor, ajuda-nos a ter o coração mais pronto a Te servir, a Te agradar. Ajuda-nos, Senhor, a sermos mais sensíveis à voz do Espírito Santo que em nós habita, a sermos transformados dia após dia, Pai, num cristão, Senhor, conforme o Teu desejo, o sonho do seu coração.
Fique com cada um. O Senhor sabe a luta que cada um enfrenta, Pai. Então eu quero te pedir, Senhor, vai tratando, vai abençoando, vai transformando a nossa história, para que tenhamos uma história, Pai, na tua presença, uma história, Pai, cheia do teu amor, da tua graça, que possamos exalar o teu bom perfume aonde quer que a gente vá. Eu te peço isso, Pai, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Deus abençoe a tua vida, a mim também, que Deus transforme nosso coração. Às vezes tão duro, tão difícil, né? Mas Ele pode todas as coisas, Ele pode nos transformar. Esse é o grande sobrenatural, o maior deles, né? Mais do que uma cura física, é a cura emocional, é o tratamento que Deus faz aqui comigo, é o tratamento espiritual que Ele possa fazer em nossa vida, em nossa história. Amém? Um grande abraço, fica com Deus e até a próxima, se Deus quiser.